Então, a minha trajetória com a dança começou bem na infância, né? Acho que as primeiras lembranças que eu tenho da infância são lembranças comigo dançando. Eu me recordo, tenho lembranças de dançar na sala da casa da minha avó. Tudo que tinha dança, que era data comemorativa, eu estava no meio, estava lá dentro fazendo. Então as quadrilhas era o que eu mais amava. Outro lugar que se apresentou muito forte para mim que foi a igreja católica. Dentro dessa igreja tinha um grupo que se chamava Trindade Artes Cênicas, né? Que a gente criou para fazer as coreografias da igreja mesmo. E eu saí a pé. A minha sede de dançar era tão grande, eu queria tanto fazer aquilo, que eu ia a pé, e é uma distância considerável para chegar lá. E foi lá que eu conheci Margot Lima, uma grande amiga minha até hoje. Quando eu saía de casa para ir para o Trindade, eu dizia que eu não estava indo para um grupo de dança, eu estava indo para a igreja. Então, tudo bem, tá indo para a igreja pode, mas se eu falasse que ia para dançar, foi no Trindade que eu comecei a fazer aulas, me alongar e ter outra perspectiva sobre a dança, de outro estilo de montagem coreográfica, né? Porque as pessoas que faziam parte do Trindade já estavam ligadas à escola de dança do Teatro Alberto Maranhão. Foi ali também que eles começaram a me incentivar, dizendo, vai Juarez, vai fazer aula na Editan, a Editan é uma escola de dança, e eu sempre muito resistente a isso, né? Porque eu pensava nas questões de preconceito em relação à dança com o homem, né? Com o menino. Eu era muito novo, eu tinha 13 anos, 13, 14 anos, então como é que eu ia chegar para os meus pais, e principalmente para o meu pai, e falar que eu ia para uma escola de dança fazer balé? E depois de tudo isso, né, dessa vivência muito intensa com esse grupo de dança, eu dei uma pausa porque eu comecei a chegar a 15, 16 anos, ensino médio, toda aquela pressão para qual é a sua profissão, o que é que você vai fazer da vida, aquela pressão familiar e social, né, também. Você precisa trabalhar, precisa trazer dinheiro para casa, foi muito intensa e eu fiz isso, né. Eu entrei numa financeira aqui da cidade, e trabalhei por 2 anos nessa financeira. E eu disse, não, basta, vou sair daqui, pedi demissão. E aí na mesma semana, acho que 2 semanas depois que eu pedi demissão, eu mandei mensagem para uma das meninas, que é Lili, lá de trás, lá do Trindade. Eu disse, Lili, você ainda está fazendo aula na Editan? Só que agora eu tinha 20 anos, né? Ia receber rescisão do trabalho, tinha meu dinheiro. Ela disse, estou. Eu disse, vamos junto, eu quero ir, eu quero fazer uma aula na Editan. E aí ele aceitou, ele veio, ele estudou. Só que Juarez, ele era artista antes de ser profissional, né? Então assim, ele já tinha uma veia artística muito grande. E aí quando ele veio para cá, para Editan, estudar dança, estudar o corpo dele, isso foi muito mais rápido, né? Porque aí o corpo se desenvolveu e a parte artística já estava ali. Então o tempo foi passando, eu fui cada vez mais entrando nesse mundo da dança, fazendo diversas aulas na Editan. Tinha dia que eu fazia 5 aulas de balé por dia. Então eu estava com tanta sede, tanta vontade de fazer aula de dança, que eu emendava uma na outra e passava o dia na Editan. E foi nessa época, no final do ano 2007, que eu também fui assistir um espetáculo ali no Sesc, aqui de Natal, da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão. A companhia ia abrir os jogos dos comerciários do Sesc, né? E aí eu olhei para tudo aquilo, eu disse... Eu comecei a assistir a companhia, né? Comecei a ver a Nádria dançando, Margot dançando, eu disse...
gente, eu quero estar aí, é aí que eu quero estar, nessa companhia. Bem, conheci Juarez de uma forma muito interessante. Ele estava fazendo aula aqui na Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, uma turma de técnica masculina, só que eu entrei na sala para dar um comunicado. E aí pedi licença ao professor e a aula parou, né? Porque ele estava num momento de transição de um exercício para o outro. E aí eu dei esse comunicado. Só que quando eu passei meu olhar para na sala inteira, eu vi aquele rapaz encostado na barra. E aí eu perguntei, professor, quem é esse rapaz? Aí ele disse, é o Juarez. E ele veio me falar que aquela pessoa que estava na porta era a diretora artística da Editan, Vani Rose, e também diretora da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão, aquela mesma companhia que eu tinha assistido, né? E ele veio dizer que ela queria que eu estagiasse na companhia, ela queria que eu entrasse na companhia para estagiar. Dia 10 de dezembro de 2007, foi a minha primeira aula na CDTAN. Eu lembro que eu fiz aula com a Nádria, minha primeira aula de dança contemporânea foi com a professora Nádria Racine. E um momento de epifania, né? Porque entrou eu e Gustavo juntos, Gustavo Santos, mas um pouquinho tempo depois, Vani Rose já chegou e disse que a gente já fazia parte da CDTAN, e foi aí que eu considero que começou a minha vida artística profissional, quando eu entrei na CDTAN, em 2007. Entrei então 2008 inteiro, foi de muita aula, entrando em contato com a dança contemporânea, entendendo a linguagem da companhia. Depois desse ano de 2008, em 2009, foi quando eu fui pela primeira vez para um festival de dança, o Festival de Dança Passo de Arte, em Fortaleza, no Ceará, e eu fui dançando um trabalho do Cosme Gregory, o solo Através dos Segredos. E foi uma experiência incrível, né? Porque eu nunca tinha vivenciado aquilo. Ir para um festival de dança foi de abrir assim, os horizontes assim, da minha cabeça. E de lá eu emendei com outro festival, que era o maior festival da América Latina, eu acho que é. Não sei se é do mundo ainda. Que é o Festival de Dança de Joinville, e foi incrível, assim, foi uma experiência tão forte na minha vida, que quando eu retornei de Joinville, eu vim com a vontade muito grande de coreografar, e me tranquei dentro da sala da Editan. Eu pedi a Vani para entrar na sala, disse, Vani, eu posso usar a sala para coreografar? Ela disse, pode. E em um dia, uma tarde, assim, eu criei o meu primeiro solo, que foi o solo Sem Que Eu Soubesse. Após a construção coreográfica, né, a criação do solo Sem Que Eu Soubesse, Vani Rose veio e começou a falar, Juarez, começa a desenvolver, a pesquisar, a estudar, para você fazer outras coreografias, ou então aumentar esse trabalho. E aí, anos mais tarde, seguindo essa veia artística e tal, Juarez ele se desenvolve muito como coreógrafo. Então ele começa a coreografar dentro da própria companhia. E os trabalhos que ele faz logo de cara são belíssimos, são muito admirados e são muito profissionais. E daí nasceu foi um desmembramento, né, do solo. Eu criei o trio Eu, Voz e Ele. O primeiro trio que eu fiz, Eu, Voz e Ele. Em 2010, eu lembro que foi uma virada de ano, assim, foi um divisor de águas na minha vida, 2010. Porque em 2010 eu já tinha feito 2 trabalhos coreográficos, né? O Sem Que Eu Soubesse e o Eu, Voz e Ele. Só que foi em janeiro de 2010 que eu tive o primeiro contato com o Kleber Oliveira. Contato como eu bailarino e ele coreógrafo, né? Então foi em 2010 que ele criou o Rio Cor-de-Rosa. Um divisor de águas para ele, né, dentro da CDTAN, foi ter participado da coreografia, do processo coreográfico do Kleber Oliveira, o Rio Cor-de-Rosa. Eu acho que foi um divisor de águas
tanto para ele como para muitos bailarinos da companhia e para a própria Sedetan. Viajamos muito com o Rio Cor-de-Rosa, né? Na época do Klaus Viana, principalmente. Quando eu entrei para dançar, foi algo muito instantâneo, né? Quando eu encontrei com o corpo de Juarez. E eu sempre digo que Juarez é o meu casamento na dança. É uma pessoa que eu encontrei para ser meu parceiro de dança. Muita coisa aconteceu naquele janeiro de 2010 que borbulhou muita coisa na minha vida, né? E nesse ano a gente foi para um festival de dança, de novo, o Passo de Arte. O que é que aconteceu nesse ano do festival? Eu fiquei em primeiro lugar com solo, ganhei em primeiro lugar no trio, ganhei em primeiro lugar no dueto com Margot, o conjunto ficou em segundo lugar no festival e eu ainda fui indicado e recebi a premiação de melhor bailarino do festival do Passo de Arte Fortaleza. Então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita informação para eu dar conta, mas eu estava adorando tudo aquilo, sabe? Porque eram abrindo as possibilidades da dança para mim. Em 2011, quando foi em fevereiro de 2011, a Sedetan fez sua primeira viagem internacional. Nós fomos para a Alemanha e eu estava nesse elenco. E eu lembro que a Sedetan levou 3 trabalhos. E para minha surpresa e gratidão eterna, Vani Rose selecionou o Eu, Voz e Ele. Então ela transformou o trio em um quinteto, virou um conjunto para a gente levar também para o Festival Tanzolimp. Retornamos para o Brasil, muito felizes, e a produção continuou, né? A gente estreou o Rio Cor-de-Rosa em 13 de maio de 2011, no Barracão dos Clowns. Foi um momento de extrema importância para a companhia, porque a gente passou um ano ensaiando o Rio Cor-de-Rosa, e estrear o trabalho foi muito intenso. No ano seguinte, 2012, foi outro ano muito importante na minha vida, porque foi o ano que eu criei Otelo. E eu fiquei em primeiro lugar em Indaiatuba, no Festival Internacional. Eu dancei na noite de gala desse festival e eu fiquei empatado com um bailarino que tinha acabado de ganhar no Prix de Lausanne, um grande festival de dança, um garoto lá, acho que da cidade de Rio de Janeiro. E eu não estava acreditando que aquilo tudo estava acontecendo, porque era surreal. Eu já tinha 25 anos, eu não era mais nenhum menino novinho. E ter ganhado o primeiro lugar no Festival Internacional, empatado com ele, era muito significativo para mim. Toda essa intensidade, todo esse movimento que Juarez leva para o palco, enquanto espectador a gente pode sentir essa intensidade e de certa forma se conectar. Então é impossível você não se conectar com a dança de Juarez, com a sua intensidade, com a sua forma de mover, com a veracidade, não é, que ele passa no seu movimento. E foi no ano de 2012 que a Sedetan também dançou no Encontro de Dança Contemporânea, dirigido por Diana Fontes, que é um encontro de dança, um festival muito importante aqui da cidade de Natal, acho que muito importante para o Brasil, né? Que reúne companhias do Brasil e do mundo. Então, em 2012 dançamos o meu trabalho, Eu, Voz e Ele. Lembro muito desse dia. E nesse dia, quem estava na plateia era o Marcelo Zamora, argentino, que mora em São Paulo. Ele assistiu a companhia dançar e fez um convite para a companhia ir para o FIDESP, né, que é o festival que ele dirigia lá em São Paulo.
E durante esse festival, um grupo de mexicanas estava lá nesse festival, nos viu dançando e fez um convite a Vani Rose para que a gente fosse dançar no México. Já em 2013, fomos convidados para ir ao México, porque tínhamos participado do FIDESP, né, em São Paulo, e através desse festival nós fomos ao México com um trabalho do Juarez Muniz, Eu, Voz e Ele. Eu estava fazendo tudo isso dentro da graduação em dança. Então, desde 2010, eu vinha desenvolvendo o Juarez pesquisador, o Juarez da faculdade, né? O Juarez da academia. Então, esse lugar era muito misturado. Eu não conseguia dividir o Juarez que dançava na CDTAN, que desenvolvia seu trabalho também como professor da EDTAN, e o Juarez que estava fazendo a graduação em dança, a licenciatura em dança na UFRN, né? Então, em 2014, eu ingresso na pós-graduação em Artes Cênicas da UFRN, no mestrado em Arte Cênica, com a orientação da professora Patrícia Leal. Então, falar para mim de Juarez é muito emocionante porque foi um primeiro grande presente, né, de orientando que eu tive na UFRN, que eu tive na vida, assim como amigo também. E quando ele entrou no mestrado, ele realmente decidiu se aprofundar. Então, 2014 foi o ano de cursar as disciplinas de mestrado, fazer estágio de docência. Então, eu me dediquei muito mais intensamente. E em estágio de docência, Juarez pôde trabalhar junto comigo em algumas disciplinas, né? E foi muito prazeroso isso. Acho que, para além de ser um artista completo, né? Um artista que se desafia, um artista que aprofunda naquilo que está investigando do movimento, ele quer compartilhar isso com o outro. Ele busca esse compartilhamento e por isso ele é um grande professor, né? Esse ano de 2014 foi dedicado exclusivamente ao mestrado. Assim, eu estava dançando na CDTAN, é tanto que durante esse ano de 2014 o Kleber Oliveira retorna à CDTAN e ele remonta o trabalho Tia Robenise. Tia Robenise é um que eu gosto muito, assim, eu me lembro muito dessa presença, dessa força de Juarez em cena. Tem uma cena muito forte, né, que vocês jogam um monte de coisas e chinelos, assim, eu lembro da força de Juarez jogando e... Então, esse foi um processo muito difícil para mim, participar desse processo de remontagem do Tia Robenise, né, da coreografia do Kleber, e estar no mestrado. E em 2015, a CDTAN viajou pela primeira vez para os Estados Unidos. A gente foi a convite da Debbie Irons. Foi assim, pudemos ministrar aulas para várias escolas de dança, né? E o Juarez sempre estava à frente, seja de uma aula de dança contemporânea, de danças populares. E foi muito importante também que isso também rendeu um convite, né? Onde indicamos um determinado nome e foi unânime esse nome, a escolha do Juarez Muniz para ir novamente ao Maine, através dos Companheiros das Américas, ou Parceiros das Américas. Isso tudo eu escrevendo minha dissertação, né? Então, imagina, viajando, escrevendo dissertação e retorno para o Brasil, continuo a minha pesquisa, os encontros com Patrícia sempre muito intensos. E o que é que acontece? Quando eu entrei no mestrado, o meu foco de pesquisa era... Eu estava muito ligado ainda nas questões labanianas, do Rodolph Laban, as qualidades de movimento, o que é que as qualidades faziam no corpo das pessoas, né? E durante esse processo, a minha pesquisa veio se modificando, né? Eu já não queria mais falar tanto, ou então só sobre as qualidades de movimento. Teve um ponto
na minha pesquisa, em uma das orientações com Patrícia, que outro foco da pesquisa começou a entrar no radar, né? Ela olhou para mim e essa pergunta que Patrícia fez para mim foi fundamental para a minha pesquisa. E ela disse: Juarez, entre o movimento rápido e o lento existe um meio, um entremeio. É como se fosse uma paleta de cores. Que ele foi encontrar na pesquisa dele o lugar do entre, né? Que ele fala tanto na escrita dele, que é muito bonito esse encontro. Mas logo depois ele também coreografou com essa energia um dos trabalhos que eu mais gosto, que é o Andara, né? Que eu acho que tem esse abraço, que tem essa coisa circular, que tem esse tempo que ressalta esse, né? Em abril de 2016, eu finalizo o meu mestrado com muita gratidão por ter aberto essa possibilidade de pensar a dança de uma outra forma. Eu já era um outro artista, já tinha me debruçado na pesquisa em dança de uma outra forma. Então eu sou muito grato a Patrícia por todas as orientações que ela me deu, todos os textos que ela pediu para voltar, para eu refazer um capítulo inteiro, mas foi uma experiência incrível. E chegamos no ano 2017, né? O ano 2017 eu já tinha terminado graduação, já tinha terminado mestrado, já estava com 10 anos, né, que eu estava dentro da CDTAN, na Editan, então 10 anos é um tempo considerável, né? Eu estava 10 anos intensamente na dança, né, profissionalmente falando, fazendo aula, tive contato com diversos coreógrafos, além do Clébio, dancei trabalhos do Mário Nascimento, Ayrton Tenório, Cosme Gregory, e aí vai. Eu dancei trabalhos de muita gente dentro do repertório da CDTAN, além de desenvolver esse trabalho como coreógrafo, né? Eu estava começando a pensar artisticamente, em 2017, o que é que eu queria para o meu futuro profissional, né? O que é que eu queria fazer depois. Eu queria continuar na CDTAN por mais tempo, eu queria fazer audição em outros lugares, então 2017 foi esse lugar de o que é que eu vou fazer, qual é o meu futuro, né? Depois de 10 anos sendo bailarino da CDTAN e como professor da Editan, né? Desde 2008 que eu era professor da Editan. Então, em 2018, eu entro na UERN, na Educa, e foi um mergulho assim, de cabeça, porque eu dava aula para diversas turmas de diferentes linguagens de dança. Todo esse lugar de dar aula não me deixava mais me dedicar tanto a CDTAN como antes, né? Então, em 2018, eu falo com Vani Rose e me desligo da companhia, eu saio do elenco em 2018 para me dedicar exclusivamente ao UERN. Criei o grupo junto com Tatiana Moritz e Irene Vandenberg, que é a diretora da Educa na UERN, o grupo Cinese de dança, que hoje tem direção de André Rosa. Criei o grupo ali de dança contemporânea, foi um lugar muito lindo de investigação em dança, de perceber outros corpos dançantes, né, como é que aqueles corpos dançavam. E foi nesse ano super turbulento, né, quem viveu 2018 sabe o que eu estou falando, política do mundo, né, principalmente no Brasil. Eu criei o meu primeiro solo em carreira solo, meu primeiro solo fora de uma companhia de dança, que foi o Epístola. Como também não tenho medo da presença de outras pessoas, porque eu acho que cada uma tem uma contribuição gigantesca a dar.
Eu nunca tinha tido contato com videodança, criar um trabalho fora de uma companhia de dança, né? Um trabalho solo, em carreira solo, era também novidade para mim. No último ano, finalzinho de 2019, o meu contrato ia acabar, eu já estava coreografando o espetáculo, tinha feito o Indócio Equinócio com o Cinese, com o Cinese, né? O grupo de dança da UERN, em 2018, e em 2019 eu criei o Fissura. Foi um momento muito importante de valorização profissional, porque eu ganhava um ótimo salário na UERN, né? Como concursado, professor temporário, também devido à minha titulação, né, de mestre da UFRN. Então, o que aconteceu? Acabou meu contrato, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e disse, não, agora eu preciso fazer audição, eu preciso sair daqui, eu preciso conhecer outros lugares. E assim eu fiz, peguei tudo, pouquíssimas pessoas sabiam que eu ia fazer isso, e eu fui para a Alemanha, falei com o Kleber Oliveira, Kleber mora lá na Alemanha há muito tempo. Início de 2020, eu viajo para a Alemanha, chego lá dia 26 de janeiro de 2020 e a gente sabe o que aconteceu em 2020, né? Então, durante todo esse processo que eu estava na Alemanha, eu fiz aula na companhia Tula Luminaios, era o início da pandemia da Covid-19, então ela disse, Juarez, você precisa voltar para o Brasil, eu também, a minha passagem já estava comprada para voltar, e assim aconteceu. Em 10 de março de 2020, eu retorno da Alemanha para Natal e aí pandemia. E esse retorno ao Brasil tinha uma carga muito intensa, né? Muito forte, porque o planeta estava em crise, né? A humanidade entrou em crise. Então não era só uma questão minha, não era só uma questão do meu colega do lado, era o mundo parou. E aí o que é que eu ia fazer? O que é que a gente ia fazer, né? Como é que eu ia dançar? Como é que eu ia dar aula? E foi aí, nesse cenário pandêmico, totalmente desconstrução mundial, que o Espaço Movência é criado. O Espaço Movência ele é criado de uma forma totalmente online, é um espaço de dança, né, um espaço de movimento, criado durante esse processo de aulas online. Em outubro de 2021, eu dou aula, 18 de outubro, no CBDD, e Vani Rose me convida para ir visitar a escola, né, Editan, e também me convida para voltar para a companhia. Eu disse, Juarez, porque você não volta para a Cedetan, retorne para a companhia. E assim eu fiz. E foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida. Porque ao voltar para a Cedetan, eu me reconecto com toda a história que eu tinha tido, com a companhia, com a dança. Eu me reconecto comigo mesmo. Foi uma reconexão muito intensa. Mas e aí, o Juarez agora? O que é que o Juarez vai fazer? O Juarez vai ficar em Natal? O Juarez vai sair de Natal? O que eu posso dizer é que eu estou buscando novas conexões, novos horizontes, seja na cidade, Natal, seja fora da cidade, para que todos esses 15 anos, né, que agora em 2022 eu faço 15 anos de carreira na dança, esses 15 anos não foram 15 dias, né? São 15 anos de muita intensidade, muita pesquisa, muita dança,
muita reflexão sobre o fazer artístico na cidade, o fazer artístico em mim enquanto pessoa, enquanto ser dançante, né? E eu vou me conectar, eu vou me reconectar, né? Eu vou buscar novas conexões, que eu acho que é isso que é o mais importante na nossa vida artística. Eu acho que é uma das questões mais importantes para o artista é a rede de conexão, né? Aonde é que eu posso me conectar? As pessoas com quem eu já tenho conexão aqui na cidade ou fora dela, como é que essa rede se formou? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são importantíssimas para a minha vida e tenho certeza que a partir daqui, de 2022 para frente, eu vou começar a construir um novo capítulo de mais 15 anos, mais 30 anos de vida profissional e artística na dança. E eu sou muito grato, muito feliz por esse edital ter acontecido, o Glorinha Oliveira, e ter me proporcionado poder contar um pouco da minha história, um pouco desses 15 anos e além, né, um pouco lá de trás, desde quando eu era criança, com a dança, com a arte de dançar.